obrigado, André. Obrigado mesmo. Exposição bastante interessante. Então, agora, para dar prosseguimento, eu vou colher as inscrições das pessoas aqui que querem falar. Sou Celso Fontana, sou advogado do PT há muitos anos, trabalho no SOS Racismo da Assembleia. Eu, como há muitos anos, portanto 30 anos de movimento negro esse ano, eu gostaria de ver uma reflexão maior da questão racial em cima dessa discussão, já que o marxismo nunca teve esse viés, né? Eu me lembro que no marxismo, no Capital, o Marx fala que o lumpenproletariado, que você tão bem distinguiu, ele fala assim, uma frase clássica dele, ele fala assim: os mendigos, os ladrões e as prostitutas constituem-se no rebotalho do proletariado, que é o lumpen. Mas o Marx, desde quando eu li essa frase, eu falei, poxa, mas ele não me informa por que aos meus olhos já retrenados eu vejo tantos lumpen proletários negros. Mas eu acho que esse debate aqui ajuda muito a gente a avançar no entendimento desse país. Eu queria agradecer essa oportunidade que teve, espero que continue o debate. Obrigado. Eu sou advogado do escritório modelo da PUC e trabalho com comunidades ameaçadas de remoção em São Paulo, então a gente presta assistência judiciária. O que eu queria, na verdade, colocar é que eu enxergo todas essas frações que você colocou dentro do exército de reserva, né, industrial brasileiro, urbano industrial, que eu acho que tem a ver com o processo de desenvolvimento do próprio Brasil, né? Eu vejo que as políticas dos últimos 10 anos são políticas que alteram a remuneração desse exército de reserva, né? No entanto, não enxergo no governo necessariamente um enfrentamento do capital, né? Eu vejo que o governo ele elenca determinados setores em que ele, na verdade, promove o capital, né? A agroexportação é um setor que ele decidiu, então, apoiar. Acho que a indústria, talvez os instrumentos de política econômica estejam mitigados, né? Câmbio, tarifas alfandegárias foram mitigados. Então, o único instrumento que resta é o subsídio, né? Para a promoção de uma política industrial. E, por fim, acho que o governo faz um embate assim, com o capital no que diz respeito à propriedade, ao regime de propriedade neoliberal que foi instalado na década de 90. Então, acho que o primeiro flanco é a questão da taxa de juros, né? Agora, revisão dos contratos do setor elétrico. Eu queria que, se você puder discorrer, então, sobre isso. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar pela iniciativa do debate. Meu nome é Paulo Ramos, eu sou mestrando em Sociologia na Universidade Federal de São Carlos. Sou ligado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade e também sou do Coletivo Estadual de Combate ao Racismo de São Paulo, do PT de São Paulo. Desse momento histórico aí, que surgiu a partir de uma transformação econômica no Brasil também, surgiram novos atores a partir dos quais o PT conseguiu dialogar, e até hoje nós nos sustentamos politicamente da interlocução com esses setores. Basicamente negros, mulheres, indígenas e outras comunidades identitárias, étnicas identitárias. Quando nós vemos as igrejas pentecostais dialogando com tamanho sucesso com esse novo subproletariado, né, o que surge daí não é uma ação política que valoriza o Estado. O problema não é valorizar o Estado, é desvalorizar também o espaço público, né? É desvalorizar direitos civis, é desvalorizar o direito ao corpo. Qual é o número de encarcerados hoje no Brasil? São essas famílias, elas não circulam entre a escola e o trabalho. Elas circulam entre o trabalho precarizado e a prisão. O índice de morte nessas comunidades, elas são aterrorizadores, né? A chance de um jovem negro de periferia morrer assassinado é 127% maior do que 127% maior do que um jovem branco. A cada 3 jovens que morrem assassinados no Brasil, 2 são negros.
Então nós também temos que ver lados positivos dessa configuração social. Se a gente lê, por exemplo, o que eu gostaria de, não sei se eu posso tomar essa licença, mas de chamar, por exemplo, rappers desse tipo do Mano Brown, de um intelectual orgânico, né? Ele forma essas pessoas, ele traz ele dialoga com a nossa política, né? Traz contribuições e direcionamentos com esses dilemas, né? Ele deu uma entrevista recentemente ao Fórum, à revista Fórum, dizendo que, colocando Lula, Dilma e ele mesmo na pessoa nós, né? Na primeira pessoa do plural. Também dá relevo para esse tipo de intervenção política, porque eu acho que aí talvez resida um potencial positivo para a nossa ação política. Através da internet, tem 34 cidades aqui no Brasil nos assistindo e 2 acessos dos Estados Unidos. E tem mais de 300 pessoas assistindo ao nosso debate. E 3 perguntas já chegaram pelo e-mail. Eu vou ler as perguntas e passarei para o André. A primeira é da Ceci Juruá, que dá parabéns para você, André, e pergunta o seguinte: e a classe média? Como caracterizá-la hoje no Brasil? Outra é da Thelma de Souza. Qual o risco dessa nova classe média atingir um nível de politização que venha a ser contrário ao pensamento progressista e direcionado à esquerda? E outra é da Raquel Moreno. Mulheres em empreendedorismo, mulheres na produção de alimentos, reciclagem de resíduos. A dependência da ação do Estado do que querer no seu papel mínimo? Bom dia a todos e todas. Eu sou o Gonçalo, colega do Jean, lá na FES. E uma dúvida que fica é assim: do mesmo jeito que convém a setores conservadores chamar de novo a classe média para ganhar a identidade desse pessoal, que eu concordo que é um exercício político que nós também deveríamos fazer, mas a pergunta é qual seria, da sua perspectiva, os nossos apelos, porque obviamente ninguém quer se chamar de subproletário. Como nós deveríamos chamar essa classe trabalhadora? Para mim é novos trabalhadores, nova classe, alguma coisa por ali. Mas é óbvio que a gente também precisa fazer um apelo desse jeito, né? Bom dia a todas e todos. Meu nome é Josué Medeiros, eu sou doutorando em Ciência Política do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, IESP-UERJ. Sou carioca. Agradeço o convite, acho que a iniciativa é excelente de debater esse tema da nova classe, de como a gente tem que se relacionar politicamente com ela. Qual é o problema? O problema, que eu não acho que é um problema do professor André Singer, obviamente, é um problema coletivo nosso, é que a partir do realinhamento, a intelectualidade, a esquerda, o campo progressista se acomoda. Se acomoda porque você tem uma conclusão de que essas pessoas já votam no lulismo, são a base social do lulismo, vão continuar, porque as políticas seguem em curso. Então, você não precisa estabelecer um tipo de processo como esse que a gente está debatendo aqui. Os mesmos problemas que a gente tem para manter a nossa base social tradicional, para politizar os trabalhadores que têm direitos, para fazer com que o sindicalismo combativo que fez o PT permaneça combativo, esses problemas se apresentam para o novo proletariado. Segundo, eu acho que é muito difícil para a direita, para a oposição, construir uma identidade desse novo proletariado com a classe média tradicional. Esse novo proletariado, gente, é um novo proletariado que se desloca de 4 a 5 horas por dia para trabalhar, que tem dupla ou tripla jornada de trabalho / estudo. Ele tem que atravessar a cidade para chegar na faculdade depois do trabalho, depois para voltar para casa. Não tem opções de lazer no fim de semana onde mora, que mora na periferia. É um novo proletariado que é discriminado pela classe média tradicional nas universidades, mas eu acho que a gente tem alguns bons caminhos. Pela nossa experiência nos anos 90, quando a gente politizou a sociedade brasileira contra o neoliberalismo, pelo tema municipal.
que eu falei aqui? Ó, esse novo proletariado, ele se desloca de 4 a 5 horas por dia, mora na periferia, não tem lugar de lazer, tudo tema da cidade. É tudo tema, por exemplo, que o Haddad trabalhou aqui, né, que a campanha do Haddad, não só ele, o partido, as forças sociais trabalharam aqui na vitória nas eleições municipais. Mudar as cidades significa levar direito para esse novo proletariado. Né? Fazer um novo sistema de transporte, gerar emprego na periferia, garantir que os espaços de cultura e de lazer, os equipamentos e as manifestações que vêm desde a periferia tenham visibilidade, tenham sustentabilidade. Tudo isso são formas que eu acho que a gente tem de estabelecer contato com esse novo proletariado, meio que ultrapassando esse ambiente político negativo. Bom, eu queria agradecer muito a riqueza das observações, o diálogo que a gente pôde abrir aqui, cumprimentar os organizadores pela beleza da conversa que nós estamos tendo, e vou ser breve para poder ouvir os seguintes. Em relação à primeira questão do Celso Fontana. Celso, eu acho que essa questão é fundamental. Eu concordo inteiramente que não dá para fazer uma boa análise de classe sem introduzir a questão racial no Brasil. Você diz assim, a tendência da população afrodescendente é ser muito lulista, né? E aqui eu vou fazer um pequeno pulo por causa da relação, para a fala do Paulo Ramos, que também trata em parte do mesmo assunto, né? O que eu deduzi da sua fala, de uma propensão lulista, ela fala do conjunto da população afrodescendente. Porque, na verdade, eu desconfio que nós temos mais variedade aí dentro. A vertente do Mano Brown me parece um viés bastante radicalizado de crítica à situação de exclusão do Brasil, em que, se de um lado, eu acho que você tem razão, em que ele faz uma ponte com o lulismo, em que ele diz, bom, há uma série de problemas no lulismo, mas bem ou mal, é a política que mais nos atendeu, né? Isso eu concordo que é muito importante. Mas, simultaneamente, ele está dizendo, e aí um pouco dialoga também com as questões que o Josué levantou no final, com um aspecto que é o seguinte: as condições de vida do novo proletariado são muito ruins. Ou seja, a política lulista para o novo proletariado é, evidentemente, um avanço. Mas a situação atual está longe de ser boa. Não é? O Josué citou 4 horas no trânsito, exclusão no mercado de trabalho, discriminação, ausência de opções de lazer, né? Que está dialogando tudo com a sua questão. Então, há um problema aí, que é a gente verificar também as tensões do novo proletariado com o lulismo e que se expressam, a meu ver, no discurso do Mano Brown. O que eu estou primeiro querendo assinalar, as possíveis tensões. E depois, numa outra vertente muito diferente, manifestações como, por exemplo, o funk de ostentação, que são opostas às do Mano Brown. Embora eu deva dizer o seguinte, eu quero deixar claro que esse é um tema extremamente delicado, e como isso está indo para a internet, é completamente público, eu preciso gastar um poucos minutos para dizer isso. Eu vejo que é totalmente legítimo que os setores jovens queiram ter acesso a todos os bens de consumo, os setores jovens da periferia, que a classe média tradicional tem. Ou seja, eu entendo, mesmo diálogo com companheiros ambientalistas que dizem precisa diminuir o número de carros, não é possível, porque isso está envenenando o ambiente, ninguém anda mais na cidade. Sim, mas com muito cuidado, pelo seguinte, nós tivemos carro a vida toda. Agora que o novo proletariado pode ter carro, nós vamos chegar e dizer não pode ter? Isso não dá. Politicamente não dá. O funk de ostentação me parece que tem um diálogo tenso com as posições do Mano Brown. Me parece. E também eles têm muito a ver com a população afrodescendente. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que esse é um problema, me parece uma questão complexa que a gente tem que aprofundar. Questão do Caio. Caio, você fez uma análise muito boa, a meu ver. Eu chamaria uma análise da economia política do momento que nós estamos vivendo. Você conclui
E eu achei curioso, porque eu acho que você disse duas coisas contraditórias. Num certo momento da sua fala, você diz assim, o governo não confronta o capital. Depois você diz, mas o governo confronta o capital. Eu acho que o projeto lulista é de não confronto com o capital, tanto no discurso quanto na prática. No entanto, na situação de crise que se abre em 2008, é uma situação especial, porque o lulismo tem como componente, não é, uma melhora das condições econômicas mundiais. Eu não tenho tempo aqui de entrar nesse debate longamente, é um debate complexo. Mas o fato é que essas condições mudaram, nós estamos vivendo uma longa crise do capitalismo mundial. Nesta situação de crise, houve uma inflexão que eu tenho chamado de ensaio desenvolvimentista, onde houve sim um confronto com o capital. A meu ver, nós estamos assistindo, nos últimos meses, um recuo desse confronto. Mas houve, e ele é importante a gente entender. Eu acho, me parece que como você, que nós estamos assistindo ao que podem ser os prolegômenos de uma volta do conflito distributivo no Brasil, que passa, como sempre passou, pela questão da inflação. Se esta perspectiva se confirmar, o lulismo vai se confrontar com problemas diferentes do que se confrontou até agora, porque como ele é uma política de não enfrentamento, como é que ele vai se comportar quando o enfrentamento for inevitável? Que é, à medida que os empresários estão insistindo nesta tecla de que não é possível fazer o capitalismo brasileiro se desenvolver, a não ser com redução do custo da mão de obra, eles propõem um confronto diante do qual o lulismo vai se ver com um elemento novo. Só para retomar brevemente um aspecto da questão que o Paulo Ramos colocou, sim, eu entendo que as questões identitárias são importantes. O que eu queria chamar a atenção é que hoje, no campo da esquerda, eu vejo setores que preferem dizer o seguinte: a velha luta de classes, ou seja, a contradição entre capital e trabalho, não é mais a contradição central. Agora os problemas são os problemas de identidade, os problemas de reconhecimento e assim por diante. Eu tendo a achar que esta formulação passa por cima do fato de que no capitalismo a contradição capital-trabalho continua sendo central. Agora, é verdade que a conformação das classes mudou muito, porque o capitalismo mudou muito. O setor de serviços cresceu brutalmente, não estou falando só do Brasil, mas do Brasil também. Então você tem uma nova configuração de classes que eu acho até que nós estamos longe de entender, porque, em parte, a universidade abandonou essa pauta de pesquisa. E, portanto, nós não sabemos bem o que é que está acontecendo. Mas o meu ponto de partida é que sem, evidentemente, desconsiderar as lutas, vamos chamar assim, de identidade, que são importantes. Mas é que elas se combinam com as lutas que dizem respeito à contradição capital-trabalho, que eu continuo achando importante. Bom, aqui as três questões na internet, é mais difícil dialogar com a internet, porque a gente não tem certeza do que está sendo dito, né? Eu interpreto a questão da Cecília Juruá como perguntando, mas e a classe média tradicional? Como é que ela se comporta hoje no Brasil? Bem, em termos muito breves, a classe média tradicional mostrou um lado profundamente reacionário nesta década do lulismo. Emergiu uma reação propriamente dita contra a ascensão social dos setores que foram beneficiados pelo lulismo, em todos os seus aspectos. E é uma reação profunda, visceral, e que chega, eu diria, às raias do ódio. O que é incompatível, se nós olharmos, com o relativo estado de paz política que existe no país. O país não está radicalizado politicamente, mas ele está estranhamente radicalizado socialmente. E nós temos que levar em consideração o que é que vai gerar este ódio contínuo que vem se reproduzindo ao longo dos últimos anos. E que leva a esta classe média, mesmo que eu não esteja seguro que estes sejam os seus interesses materiais, a uma profunda aliança com o que eu chamo de capital rentista. E favorecer, por exemplo, políticas que favorecem a importação de produtos estrangeiros, mesmo que a expensas de quebra de cadeias produtivas, que pode dar emprego para esta própria classe média tradicional.
e que favorece, por exemplo, a valorização do real, a possibilidade de viajar para o exterior, o que faz com que, eu não quero exagerar numa caricatura, mas que esta classe média pense muito mais com a cabeça de Miami do que com a cabeça do Brasil. Não é? É como se ela vivesse em outro país. A questão da companheira Thelma de Souza. Se a classe média pode ser contrária à esquerda. Eu acho que pode muito, inclusive porque, à medida em que os setores, e eu concordo com quem o Gonçalo falou, você vê como uma quantidade muito pequena, sim, vejo como uma quantidade muito pequena de pessoas que está se aproximando dessa classe média tradicional, mas existe, é um fenômeno que existe no Brasil. Ela se aproxima de uma classe média tradicional que tem ódio das políticas sociais. Então eu vejo, em debates dos quais eu tenho participado, pessoas que vêm de uma extração de baixa renda muito contra os programas sociais, na seguinte linha: os programas sociais ajudam quem não quer trabalhar, que é o argumento clássico contra o estado de bem-estar social. Mas eu vejo isso começando a repercutir, não é? Eu tenho tentado debater, tenho até um orientando que está fazendo uma pesquisa sobre estudantes do ProUni, não é? E outro dia, num debate em classe, os alunos comentando dessa situação dizem, não, há estudantes do ProUni que, por exemplo, apoiaram fortemente a campanha do Haddad, mas há também estudantes do ProUni que você pergunta em quem você vai votar. Eu vou votar no Serra. Por que você vai votar no Serra se o Serra é o candidato do elite? Ora, porque eu quero fazer parte da elite. A questão da Raquel Moreno, que eu estou interpretando assim, Joaquim, depois a Raquel pode me corrigir. Eu entendi que a pergunta dela é algo do tipo, o empreendedorismo é a favor de um Estado mínimo? Na verdade, o lulismo não tem um discurso ideológico à esquerda para os novos setores. Esse é o ponto. Não tem. Quer dizer, o lulismo é uma prática política que tem produzido mudanças no sentido progressista, que é a redução da pobreza e da desigualdade, que é o nosso programa, ou pelo menos parte fundamental do nosso programa, mas não tem um discurso à esquerda. E com isso, o que acontece? O Gonçalo pergunta, você não fala das mudanças dentro do subproletariado. O tempo é curto, mas eu tenho dito o seguinte, Gonçalo, o lulismo produziu uma novidade histórica no Brasil, porque o subproletariado sempre esteve politicamente à sombra dos conservadores. Basta lembrar em quem é que sustentava, que votos sustentavam a Arena ao longo da ditadura militar, porque a gente não pode esquecer que a Arena tinha votos, e não eram poucos. E até o fim teve votos, que é o que garantiu a transição com as características dele. De onde vinham esses votos? Do interior do Nordeste. Você precisa mostrar a esses setores que não são fáceis de organizar, haja vista a experiência do MST, que tenta organizar esses setores, por razões estruturais, porque é difícil organizar um setor que não está junto na produção, está separado, está isolado, até porque muitas vezes está desempregado ou em trabalhos informais. Mas esta possibilidade existe, mas isso precisaria de uma intensa militância de esclarecimento e organização, que não está acontecendo. Da mesma maneira, eu acho, e aí eu reputo como muito valiosa a formulação do Josué, porque o Josué não só fez um diagnóstico, mas propôs um caminho por via das cidades, né? Da mesma maneira, eu acho que não há um diálogo à esquerda com o novo proletariado, porque, em parte, está contido no lulismo um discurso. Eu me lembro sempre daquela propaganda, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Essa propaganda está dizendo o quê? Se cada um se esforçar muito, até praticamente o limite, vai vencer na vida. Não tem uma perspectiva de luta coletiva embutido aí. O Josué está assinalando que, por via das questões urbanas, é possível estabelecer um programa. Eu estou de acordo, acho muito interessante as suas observações, mas eu acho que isso não pode substituir a velha ideia de que a organização de classe continua sendo muito importante. E aí o Gonçalo pergunta, bom, mas o novo proletariado ele vai se integrar ao velho? Sim, desde que o velho proletariado o queira. Temos aqui um ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores. Eu o convido a dizer o que é que os sindicatos estão fazendo em relação a isso. Não é porque, na verdade, nós não sabemos. Nós não sabemos, porque da mesma maneira como as classes saíram da pauta, os sindicatos também, de certo modo, saíram da pauta. Eu não digo completamente, mas diminuiu muito a quantidade de pesquisa. Nós não sabemos o que está acontecendo.
Então, o ponto, Gonçalo, é saber se o velho proletariado ainda está nos mesmos padrões da década democrática, não é? Porque nós não sabemos se isso está acontecendo ou não. Se estiver, então, eu acho que sim, você tem razão, é uma boa notícia. Mas se não estiver, há outras coisas aí em jogo. Eu vou só dar um exemplo, que ontem foi 1º de maio. Não é? Não são mais os 1º de maio da Vila Euclides. Os 1º de maio, hoje, todos, inclusive os da CUT, que eu saiba, são festas patrocinadas em parte por grandes empresas. Grandes empresas. Então, o conteúdo de classe pode estar se diluindo. E eu não quero fazer aqui um discurso antigo, da defesa do antigo pelo antigo. O problema meu não é esse, o meu problema é analítico, é entender o que está acontecendo. Se eu tiver errado, muito que bem, mudarei de ponto de vista com toda tranquilidade.